Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Danilo Lopes e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Uma das principais preocupações que você tem que ter na hora que você for trabalhar com ACM é em relação ao esquadro e alinhamento das peças que você for fabricar. Imagina que a gente vai instalar uma peça, essa bandeja central, por exemplo, e ela tem algum problema de esquadro ou de alinhamento, esse problema vai ser passado para as bandejas vizinhas. E se você não conseguir absorver isso aqui na junta de dilatação, você vai ter um problema muito sério em relação à estética da sua fachada. Então, se você começar a se preocupar com isso, na hora que você for cortar suas chapas de ACM, para fabricar os painéis que você vai colar por dupla face, ou as bandejas que você vai fixar por parafuso rebite, já vai te eliminar bastante dor de cabeça, tá certo? E você pode se deparar com algumas situações no seu dia a dia, como essa daqui. Eu precisei cortar esse pedaço de ACM da folha inteira de ACM, né? E aqui eu tenho apenas um dos lados alinhados, que é o próprio lado, a própria lateral da chapa de ACM, que a gente pode considerar como um corte confiável, vamos dizer assim. E eu tenho 3 lados desalinhados, tanto é que esses lados eles foram cortados com a tico-tico, então não houve na hora do corte nenhuma preocupação em relação ao alinhamento ou ao esquadro. Tanto é que esses cortes eles foram feitos com alguma sobrinha, né? Um pouco a mais do que eu preciso de fato, já sabendo que eu vou descartar aqui um pedaço para eu colocar esse pedaço de ACM dentro do esquadro, tá certo? Se porventura você precisar retirar um pedaço de ACM da sua chapa grande, e esse pedaço ele não tiver nenhum dos lados alinhados, você pode fazer você mesmo, né? Você risca com a régua, com a guia, um lado alinhado, faz o corte, para a partir desse único lado alinhado, você conseguir os outros 3 lados, tá certo? Então, nesse meu caso aqui, a gente já tem um lado alinhado e 3 que eu vou alinhar baseado nesse primeiro. Uma coisa bem intuitiva que a grande maioria dos profissionais fazem é esse procedimento aqui. Então, a partir do primeiro lado que eu tenho alinhado com o esquadro de 90 graus, você faz o primeiro alinhamento, faz o risco, como esse que eu fiz aqui, ó, um risco com uma lapiseira, com uma caneta, e depois desse lado cortado ou simplesmente riscado, você novamente, com o esquadro de 90 graus, você acha novamente esse segundo lado aqui, tá? Apesar dessa prática ser bastante intuitiva, você usar o esquadro para você encontrar as outras laterais dentro desse esquadro, dentro desse alinhamento de 90 graus, isso pode te induzir a alguns erros. Por quê? Por mais que eu tenha um esquadro com precisão, de 90 graus bem preciso, qualquer pequena diferença que eu tiver aqui nesse alinhamento, eu produzo uma grande diferença na ponta do esquadro. Uma segunda situação é o seguinte, uma vez que eu acho esse ponto de 90 graus, e a partir dele eu acho um novo ponto de 90 graus, que teoricamente esse segundo ponto tem que ser perfeitamente alinhado a esse. Se eu tiver uma pequena imprecisão, aí essa imprecisão ampliada aqui na ponta, e eu tiver uma nova pequena diferença, e ela também amplificada aqui na ponta, eu acabo tendo um acúmulo de imprecisões. Bom, enfim, uma técnica, uma prática bem simples que vai te eliminar esses problemas, vai zerar esses problemas, ao invés de você utilizar o esquadro para você primeiro achar o 90 graus, depois achar o outro 90 graus, para encontrar o que seria essa lateral alinhada em relação a essa, é você simplesmente, com a régua, você faz uma medição aqui do tamanho que você precisa fazer o corte, uma medição aqui e uma outra medição aqui, aí sim você faz o risco, faz o corte, e a partir desse primeiro lado e desse segundo lado que você vai encontrar essas laterais em 90 graus. Aí sim você vai ter condições de, tendo já essa segunda lateral perfeitamente paralela a essa primeira. Aí sim você pode bater o 90 graus aqui, e a vantagem é que você vai ganhar
uma medida de conferência. Então você vai bater também 90 graus nesse ponto e conferir se a primeira medida está batendo com a segunda. Se por acaso não bater, quer dizer, pode acontecer duas coisas. Ou as laterais não estão tão paralelas assim, ou o seu esquadro pode estar com problema, tá certo? Então o fato de você ter essa possibilidade de uma dupla conferência vai reduzir e muito os seus problemas de esquadro. Bom, então a partir dessa minha primeira lateral, que eu considerei ela como minha referência, encontrei a minha segunda lateral, a minha lateral oposta, né? Que eu a princípio achei ela com a régua, fiz duas medições na medida que eu precisava. Nesse caso aqui eu medi a maior área possível dessa placa, tá? E daí sim, com os esquadros de 90 graus, eu encontrei a minha primeira lateral. O grande barato disso aqui agora é o seguinte: essa minha quarta lateral, que é oposta a essa lateral que eu acabei de encontrar, eu vou ter 3 pontos de conferência. Eu posso encontrar ela da mesma forma que eu encontrei essa daqui, com a régua. Eu utilizo a régua para colocar a medição que eu quero. Por exemplo, aqui, a partir desse meu ponto inicial, eu posso achar 62, na verdade 60 centímetros. Aqui, marco 60 também aqui. Posso agora riscar esse meu ponto de 60. Aqui e aqui. A tendência é que, como eu peguei pontos bem espaçados, ele vai ser bastante preciso em relação a essa primeira, tá certo? Aí agora sim eu posso fazer uma nova conferência com os meus esquadros em relação a essa minha lateral, 90 graus aqui, e essa minha outra marcação, 90 graus aqui. Ou seja, eu consigo, para todos os pontos de corte da chapa, né, a partir do meu primeiro inicial, os outros 3 que eu vou deduzir a partir desse primeiro, eu tenho vários pontos de controle, seja em relação ao comprimento que eu faço com a régua, seja em relação a esquadros de 90 graus. Essa é uma dica simples, mas eu acho que vai fazer bastante diferença nas suas confecções de painéis e bandejas de ACM, tá certo? Se você gostou dessa dica, dá um curtir aqui embaixo desse vídeo, e se você conhecer algum amigo, algum colega que se interessa por esse assunto, que gosta de ver materiais a respeito de ACM, de fachada, e que você acha que ele pode gostar, indica esse vídeo para ele, que assim você vai me ajudar a construir uma comunidade de profissionais realmente comprometidos com a qualidade dos seus trabalhos, tá certo? Então, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!